Maurice, em suas caminhadas vagabundas, havia reencontrado várias vezes Luísa, a velha ama de leite. Tendo sabido conquistar sua amizade, adquiriu a certeza de que seria bem acolhido na Vila Esperança, e ali se apresentou um dia. Aquele que encontrasse o advogado misantropo teria podido perceber, com surpresa, a emoção que ele sentia. O que planejava iria destruir ou realizar suas esperanças. Ele foi fortemente bem recebido pela tia de Giovanna, que, enfraquecida pela idade e pela doença, sentia chegado o momento de dar um suporte natural, um esposo, à sua sobrinha. Ela autorizou Maurice a renovar suas visitas, o que ele fez frequentemente. Começaram, então, para os jovens, as prolongadas conversas, as conversas familiares sobre o terraço dominando o lago, durante as quais suas almas se expandiam em mútuas confidências. Maurice contava sua vida, sua triste vida de criança privada da mãe, depois as decepções, os receios de sua juventude. Abria, como se rasgasse, seu coração a Giovanna. Ela o consolava, lhe confiava seus sonhos, sonhos ainda cândidos, ainda puros como os de um anjo. E esses dois seres, se aproximando mais e mais, aprendiam a se amar. Mil laços secretos se formavam, os enlaçavam, os uniam em estreitas e poderosas malhas. O dia em que, segundo os costumes da Alta Itália, o noivado devia ser celebrado, foi logo fixado, e tudo foi preparado para esta festa íntima, na qual 2 ou 3 velhos amigos deviam tomar parte. À véspera desse dia, Maurice sobe ainda cedo à vila. Após a refeição da noite, os dois se dirigem para o terraço, de onde seus olhares podiam se estender sobre um mágico horizonte. Sentam-se em silêncio sob um bosque de laranjeiras. Luísa se mantinha um pouco afastada. A noite avança lentamente. Estende sobre o lago seu véu azulado, derramando um colorido uniforme sobre os campos de oliveiras, as vinhas, os bosques de castanheiras, as vilas e as aldeias. Enquanto que a sombra se espessava nos vales, os cumes das colinas, avermelhados pela púrpura do poente, semelhava-se bastante ao fogo de um incêndio. A noite subia pouco a pouco. Suas sombras arrastadas se estendiam sobre as cristas. As luzes inumeráveis resplendiam nas janelas das vilas e das cabanas. As trevas envolviam inteiramente o lago e seu quadro de montanhas, mas, para o norte, as luzes do dia morrendo coloriam ainda de cores fantásticas o colosso dos Alpes. Como uma armada de gigantes dispostos em batalha, a Bernina, a Sela, o Monte Douro, a Desgrazia e 20 outros picos apontavam para o céu, seus cimos orgulhosos, coroados de neve, sobre os quais o sol, antes de desaparecer no ocidente, lançava seus raios fracionados. Em vão, a noite procurava apagá-los. Eles lutavam com ela, mas seu véu passa enfim sobre essas frontes soberbas. As últimas luminosidades se extinguiram. A noite triunfava. Só iria reinar até a aurora. Nesse momento, um concerto argentino se eleva nos ares. Em todas as aldeias, os sinos tilintavam. Era o Ângelus, a prece do entardecer, o sinal que evoca entre todos os pescadores do lago, os lenhadores da floresta, os pastores da montanha, o pensamento de Deus. Giovanna e Maurice, sonhadores, recolhidos, observavam esse majestoso espetáculo. Escutavam o som melancólico dos sinos, seguiam com o olhar as belas estrelas de ouro emergindo das profundezas do céu para subir lentamente em legiões cerradas para o zênite. A poesia dessa noite preenchia suas almas. Suas bocas estavam mudas, mas seus corações se confundiam num enlevo profundo. Maurice rompeu o silêncio primeiro. Giovanna, disse ele, você pensa às vezes
nessas esferas luminosas que se movem no espaço? Já se perguntou se são, como nossa Terra, mundos de sofrimento, habitados por seres materiais e atrasados, ou se almas mais perfeitas aí vivem no amor, na felicidade? Bem, às vezes, respondeu ela, tenho visitado esses mundos. Protetores, amigos invisíveis me levam quase todas as noites para essas regiões celestes. Com dificuldade, tenho visto que um grupo de espíritos de longas vestes flutuantes, de fronte brilhante, me cercam, me chamam. Vejo minha própria alma, que, semelhante a deles, se libera de meu corpo e os segue. Rápido como o pensamento, atravessamos os espaços imensos, povoados de uma multidão de espíritos. Por toda parte, oceanos de vida desdobram suas perspectivas sem limites. Por toda parte, retinem os cantos harmoniosos de uma suavidade desconhecida na Terra. Percorremos esses arquipélagos estelares, essas esferas longínquas, bem diferentes do nosso globo. Em lugar de uma matéria compacta e pesada, muitos dentre eles são formados de fluidos leves, de brilhantes cores. Enquanto que os hóspedes da Terra se arrastam penosamente na superfície do planeta, os habitantes desses mundos de corpos sutis e etéreos se elevam facilmente, planam no espaço ambiente. Eles agem sobre esses fluidos leves e coloridos que compõem o centro de suas esferas, lhe dão 1000 formas, 1000 aspectos diversos. Assim, são os palácios admiráveis, colônias deslumbrantes com inumeráveis pórticos, templos com abóbadas gigantescas, ornados de estátuas, de pilastras de gás e cujas muralhas transparentes permitem entrever seu interior. De todas as partes se erguem construções prodigiosas, abrigos da ciência e das artes, bibliotecas, museus, escolas, exposições, sempre invadidas pelas multidões. O ensinamento aí é dado sob a forma de quadros luminosos e cambiantes. A linguagem é uma espécie de música. Quais são as necessidades corporais dos habitantes desses mundos? São quase nulas. Não conhecem nem o frio nem a fome, quase nada de fadiga. Sua existência é bem simplificada, empregam-no na instrução, no estudo do universo, de suas leis físicas e morais. Prestam a Deus um culto magnífico e desenvolvem em sua honra os esplendores de uma arte desconhecida aqui. Mas a prática das virtudes é, sobretudo, seu objetivo. A miséria, as doenças, as paixões, a guerra são quase ignoradas sobre esses mundos. São moradas de paz, de felicidade, das quais não saberíamos fazer nenhuma ideia em nosso globo de lutas e de lágrimas. É então para lá que se transportam os homens virtuosos que deixam a terra? Há muitos degraus a transpor antes de obter a entrada desses mundos. Esses são os últimos degraus da vida material, e os seres que os povoam, diáfanos e leves para nós, são ainda grosseiros e pesados comparado aos puros espíritos. Quanto à nossa terra, ela não é, senão, um mundo inferior. Após aí haver vivido em número de existências suficiente para perfazer sua educação e seu adiantamento moral, que o espírito a deixa para abordar esferas mais e mais elevadas e revestir um corpo menos material, menos sujeito aos males e às necessidades de toda sorte. Após um número incalculável de vidas, sempre mais longas ao mesmo tempo em que mais doces, crescendo em ciência e em sabedoria, esclarecendo-se, progredindo sem cessar, a alma abandona enfim as moradas corporais e vai perseguir no infinito o curso de sua eterna ascensão. Suas faculdades se ampliam, uma fonte inesgotável de caridade, de amor flui dela. Compreende as leis superiores, conhece o universo, entrevê Deus. Mas, pobre de mim, como estão longe de nós suas beatitudes, suas alegrias inefáveis. É preciso nos elevar para essas alturas sublimes. Deus nos tem dado os meios,
Ele tem querido que sejamos os artesãos dessa nossa felicidade. A lei do progresso não está escrita em nossa consciência? Não reconhemos, então, diante das lutas, dos sacrifícios, de tudo que purifica, eleva e enobrece. Oh, se os homens quisessem saber, se eles se dignassem a procurar o verdadeiro propósito da vida, que horizontes se abririam ante eles? Como os bens materiais, esses bens efêmeros lhe pareceriam miseráveis, como os rejeitariam para se ligar ao bem moral, à virtude que a morte não pode tomar e que sozinhos nos abrem o acesso às regiões bem-aventuradas. Assim se ecoavam as horas. Maurice se inebriava das palavras da jovem moça, porque elas lhe ensinavam coisas que haviam sido sempre ignoradas em seus livros. Era para ele como uma linguagem seráfica, revelando os mistérios do além-túmulo e, com efeito, Giovanna, médium inspirada, era, sem o saber, o eco de uma voz sobre-humana que retinia nas profundezas de seu ser. Quase todos os dias passeavam assim, conversando através dos bosquezinhos perfumados, reaquecidos pelos raios de sol da Itália, acariciados pelo vento sob o azul profundo do céu. Algumas vezes subiam em barco com Luísa e se deixavam deslizar docemente ao sabor das correntes do lago. Pouco a pouco, os barulhos enfraquecidos da margem vinham morrer em torno deles. Bem alto, no ar límpido, grandes aves de rapina voavam em giros. Peixes prateados saltavam na água transparente. Tudo então os convidava ao devaneio, aos doces desabafos do coração. Mas, reconduzidos por uma força oculta para os assuntos sérios, Giovanna falava de preferência da vida futura, das leis divinas, dos progressos infinitos da alma, de sua depuração pelas provas e sofrimentos. A dor, dizia, tão temida, tão mal conhecida aqui embaixo, é na realidade o ensinamento por excelência, a grande escola onde se aprende as verdades eternas. Ela somente habita o ser a se desapegar dos bens pueris, das coisas terrestres, a apreciar o nada. Sem as provas, o orgulho e o egoísmo, esses flagelos da alma, não teriam nenhum freio. É sua função amolecer os espíritos rebeldes, os constranger à paciência, à obediência, à submissão. O sofrimento é o grande cadinho da purificação. Como os grãos na joeira, sempre daí se sai melhor. É preciso ter sofrido para compadecer-se com os sofrimentos dos outros. A aflição nos torna mais sensíveis, nos inspira mais piedade pelos infelizes. Se os homens fossem esclarecidos, bem diriam a dor como o mais possante agente de progresso, de crescimento, de elevação. Por ela, a razão se fortifica, o julgamento se afirma, as enfermidades do coração desaparecem. Mais alto que os bens terrestres, mais alto que o prazer, mais alto que a glória, ela mostra à alma aflita a grande figura do dever se erguendo, imponente, augusto, iluminado pelas claridades do fogo que não se extingue. Essas revelações, essa voz encantadora, esses acentos eloquentes, inspirados, preenchiam Maurice de espanto e de admiração. Giovanna dizia: fale ainda, fale sempre, querida, o vivo eco de minhas esperanças, de minha fé, de minha paixão pelo justo e o verdadeiro. Fale, sou tão feliz de escutá-la, de contemplá-la, e todavia me surpreende por vezes o receio de que nossa felicidade se esvaneça de repente. Nossa felicidade não tem nada de humano. Parece-me que o vento áspero da vida vai soprar sobre o nosso sonho de amor. Uma voz secreta me diz que um perigo nos ameaça. Em vão, a jovem moça procurou seguir seus receios. A aproximação de eventos dolorosos nos preenche de uma apreensão vaga. A alma pressente o porvir? Este é um problema em suspenso, acima de nossa inteligência e que nós não podemos resolver. Assim como Giovanna havia dito,
Quem pode prever o dia de amanhã aqui embaixo? Alegrias, riquezas, honras, amores insensatos, afeições austeras, tudo passa. Tudo escapa entre as mãos do homem como uma areia sutil. As horas amargas e desoladas da vida podem tocar de perto as horas de felicidade e de paz, mas é raro, quando as primeiras se aproximam, que não sejamos atingidos por um sombrio prognóstico. Assim estava Maurice. Esta conversa sobre a dor, pensava, não seria como um presságio, uma advertência do alto? Uma pressão penosa lhe apertava o coração quando se separava de Giovanna. A noite se escoava longa e sem sono, mas as primeiras claridades da alvorada afastaram suas impressões, e quando retornou para perto de sua amada, vendo-a plena de graça, de jovialidade e de vida, embelezada pelo noivado, seus últimos receios se esvaneceram como um nevoeiro matinal sobre os raios de sol de agosto.